A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O início da colheita e a intensificação das operações na safra canavieira de 2026 acende-se um alerta para duas das maiores forças do nosso agronegócio: a cana-de-açúcar e a pecuária. Estamos falando de um desafio biológico e ambiental que ganha força nos períodos chuvosos e com grande movimentação de resíduos orgânicos, que é a mosca dos estábulos. O controle eficiente dessa praga não é apenas uma questão sanitária, mas é um fator decisivo para a produtividade, para o bem-estar animal e também para a harmonia entre os setores sucroenergético e pecuário. E para entender como a ciência, a tecnologia e a integração entre vizinhos podem blindar as propriedades contra esse problema, a nossa entrevista de hoje é com uma das maiores autoridades nacionais no assunto. Conosco hoje, Taciane Ferreira, que é bióloga, mestre em meio ambiente e doutora em manejo integrado da mosca dos estábulos, com mais de 20 anos de experiência prática na área. Ela está à frente da Volare Consultoria Ambiental, uma empresa pioneira e referência nacional no manejo integrado dessa praga. Taciane, seja muito bem-vinda ao nosso programa e ao nosso podcast. Olá, Divino, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês para trazer um pouco mais de profundidade do tema, de conhecimento e dos desafios que ainda não são muito grandes aí para os pecuaristas e para as equipes das usinas. O dia que eu achar um setor qualquer do agro, qualquer um, que não tiver desafios, eu vou te falar, não é agro. Exatamente, sempre estamos em constantes desafios para a produtividade, para superar as expectativas e lucratividade. É verdade. Ô, Tassiane, fala, 20 anos já de experiência é muito tempo, hein? 20 anos, Divino, a gente começou aí toda a trajetória, na pesquisa, junto com a Embrapa Gado de Corte, inclusive, onde Ah, foi que a legal. primeira pesquisa que trouxe aí respostas nesse tema mosca dos estábulos, envolvendo o setor sucroenergético e os produtores pecuários. O que que te levou à mosca dos estábulos? Você caiu lá de paraquedas ou não? Foi uma decisão sua? Foi uma oportunidade. Eu estava, né, sempre já no segmento de pesquisa em entomologia, sempre estudando pragas agrícolas, e surgiu esse tema muito quente no país, e na oportunidade ia ter um workshop, o primeiro workshop internacional, onde trouxe as grandes referências de pesquisa de mosca dos estábulos do mundo. E eu acabei indo até esse workshop, me chamou muita atenção, era uma praga nova, muito desafiadora, e ali diante daquele desafio, eu fui provocada a atingir um novo propósito profissional. Fui conversar com os pesquisadores da Embrapa e ali eu comecei a minha trajetória com a pesquisa. E nesse início de troca de informação, eu consegui ali iniciar o doutorado e junto deles, né, trouxe esse leque de, perguntas a serem respondidas, e uma delas, a mais importante na época, é qual é a relação das usinas e dos pecuaristas em relação à mosca dos estábulos no Brasil? Porque pouco se sabia, né, era uma escala muito grande de investigação e as respostas ainda estavam muito vagas, e eu tive a grande honra de conduzir esse pioneirismo junto ao doutor Paulo Cansado, ao doutor, Antônio Tadeu Barros,
o Collor, então tinha alguns pesquisadores começando ali nessa investigação, e eu tive essa honra de começar essa pesquisa e hoje minha oportunidade profissional, e é uma honra estar buscando solução aí junto aos produtores. Que bacana. Me conta uma coisa, por que que o início das operações, aí da colheita da cana-de-açúcar, somado a esses períodos mais chuvosos, por que que isso cria um cenário perfeito para o aumento da mosca dos estábulos? Divino, a relação direta com a mosca dos estábulos em relação ao início da safra da cana-de-açúcar foi devido a algumas mudanças muito importantes que as usinas foram obrigadas a alcançar. Como, por exemplo, né, deixar de queimar a cana para a colheita mecanizada, devido a atingir ali as questões ambientais legais, e também deixar de jogar a vinhaça nos rios e passar a utilizar a vinhaça nas áreas ali de cana colhida. Então, essa mudança no sistema da usina, onde ela foi obrigada a se adequar por questão de legislação ambiental, trouxe uma oportunidade para a praga, que é, né, predominantemente da pecuária, se desenvolver nesses ambientes. Então, a relação mosca dos estábulos e usinas veio em encontro, né, a essa adaptação do sistema das usinas em relação à colheita mecanizada, deixando a palha estendida no campo e a aplicação da vinhaça na lavoura. E a mosca dos estábulos, que sempre existiu nas propriedades pecuárias, passou a ser atraída para a área das usinas em virtude do odor, principalmente da vinhaça. E aí que entra a grande comunicação e considerada a vilã no tema. E em virtude do início da safra já trazer a colheita da cana, a moagem e como subprodutos, o principal deles, a vinhaça, a torta de filtro, também o bagaço, mas em menor relevância em relação à mosca dos estábulos, há essa relação, né, que tem essa necessidade de manejo hoje integrado entre esses 2 sistemas. Então, quando esse início da safra, onde traz a colheita da cana, a palha na superfície do solo, a entrada da vinhaça sobre a palha e ainda inicia com um período chuvoso mais evidente como está sendo esse ano, o desafio é ainda maior. Porque a mosca dos estábulos, ela precisa de matéria orgânica vegetal em decomposição. E a palha com a vinhaça, ela traz esse ambiente para a praga conseguir se desenvolver nas áreas da usina. Então, quando a gente tem um ano de início de safra chuvoso e, em alguns casos, de algumas usinas ter antecipado, inclusive, a safra, ao invés de iniciar no mês de abril, ter iniciado no mês de março, isso traz ainda mais um impacto em relação a uma melhor condição de ambiente de reprodução da mosca dos estábulos nas áreas da usina. Então, nós estamos, sim, num ano mais desafiador em relação à praga. Quando você fala chuvoso, quais são essas condições ideais de umidade? Tem que ser muita umidade ou não necessariamente? Divina, essa pergunta ela é muito importante, porque a mosca dos estábulos, ela não se desenvolve em um ambiente totalmente líquido, então ela precisa de um gradiente de umidade. Então a mosca dos estábulos precisa de matéria orgânica vegetal em decomposição, que esteja ali entre 30 a 80% de umidade. Então, muito encharcado ela morre afogada e muito seco ela não consegue concluir o ciclo biológico. Então, ela precisa desse ambiente com essa umidade que fique ali nessa condição de manutenção. E considerando o tempo do ciclo dela em torno de 15 dias, essa umidade se mantendo nesse período de até 15 dias, ela consegue se desenvolver nesse ambiente. Os produtores costumam confundir a mosca dos estábulos com mosca dos chifres, com mosca doméstica? Muito. É muito comum o produtor que começa ali a ter uma relação de aumento de mosca dos estábulos, às vezes não entender direito se é a mosca doméstica, a mosca do chifre já é um pouco mais ali conhecida também, mas são as 3 principais moscas que está no ambiente pecuário e que gera às vezes essa confusão. Já teve algumas situações do pecuarista acionar a usina e era questão de mosca dos chifres, ou acionar a usina considerando que era mosca dos estábulos e era um aumento considerável de mosca doméstica. Então, sim, existe, essas dúvidas em relação às 3 principais espécies de mosca, embora elas tragam diferentes impactos ao produtor. Então, para ser um pouco aproveitando essa oportunidade, né, do podcast que dá mais tempo para a gente explicar,
A mosca dos estábulos, ela ataca as partes baixas dos animais, então normalmente ela está mais nas patas e na barriga. A mosca dos chifres, ela já fica mais no dorso do animal, mais no cupim, ali por isso que usa muito o puron, o brinco para controle. E a mosca doméstica, ela fica mais nas partes em que tem secreções, porque ela precisa lamber ali né, a teta da vaca, o focinho, o olho do animal, ela precisa de secreção para se alimentar. E cada uma delas gera diferentes impactos. Então, a mosca doméstica pode dar mastite, pode dar conjuntivite. A mosca dos chifres, por ficar grande parte do tempo no animal, dá um impacto econômico de permanência do animal, de incômodo. E a mosca dos estábulos, ela é a mais agressiva das três. A mosca dos estábulos, ela tem uma picada mais dolorosa e ela fica 2, 3 minutos no animal, gerando ali aquela dor, e dificilmente a gente consegue ter eficiência no controle no animal, porque ela tem pouco tempo de permanência no animal e fica nessas partes baixas. Então, é realmente um desafio para o produtor tanto entrar no entendimento e diferenciação das espécies e também entender as diferenças de impacto econômico que as 3 espécies, que são importantes, pode causar na propriedade. O fato da mosca do estábulo ficar ali por baixo dificulta o manejo, porque o outro você ainda falou do puron, você vai lá por cima, coloca e tal, quer dizer, é mais fácil. Como ela está por baixo ali, como é que é feito isso? Perfeito. O maior desafio que nós temos, principalmente quando um produtor está numa situação de surto, é exatamente diminuir esse impacto direto no animal. Porque quando você vai banhar o animal, que seria, né, a estratégia pulverizar nas partes baixas dos animais, os animais também têm o hábito do pastejo. Então, esse produto que fica mais na superfície ali, né, do animal, com o movimento, pastejando, vai tirando esse resíduo e acaba não tendo mais essa eficácia, né, esse controle no animal. Ele tem baixa eficiência pelo pouco tempo de permanência da mosca no animal, que fica em torno de 2, 3 minutos se alimentando, e também pelo pouco tempo de permanência do residual ali, né, na pelagem, ali na superfície das patas, na barriga do animal. Então a gente tem uma limitação hoje de produto que seja realmente eficiente para controlar a mosca dos estábulos diretamente no animal. Historicamente, Tassiane, existia como é que eu posso dizer? Eu acho que assim, um tensionamento entre as usinas de cana e os pecuaristas, os vizinhos ali, né, por causa da praga. Aquele cheirinho também é uma delícia, né? Você passa na rodovia, pode estar fechado, o tanto que for os vidros que você vai sentir. Não tem como ficar livre dele. Você imagina ficar ali, morando perto. Então, quer dizer, mas não é bem o foco aqui o cheiro, mas a questão da mosca. Essa visão do setor, ela evoluiu nos últimos anos? Essa tensão, ela diminuiu ou essa relação ainda continua problemática? Em relação aos conflitos envolvendo os 2 setores, continua problemático. E eu vejo historicamente uma diferença dessa comunicação entre os pecuaristas e entre a usina. Inicialmente, Divino, tinha muita dúvida em relação a toda essa sistemática. Então, os pecuaristas falavam que, né, toda a causa ali, o problema era da vinhaça, e a usina, por não entender desse contexto também, né, no caso, lá no início dos conflitos, lá no início do problema com a mosca dos estábulos no Brasil, ele falava que também não era o problema deles, porque a praga era da pecuária, não era da cana. Então, inicialmente, lá atrás, não se sabia qual era esse contexto e essa correlação que envolvia os 2 setores. Então, tinha essa briga de empurra-empurra de responsabilidade. Hoje, as usinas, elas sabem da importância da participação dela no processo. As usinas hoje elas têm a informação de quais são as boas práticas de manejo que são importantes ser realizadas nas áreas de aplicação de vinhaça, no pátio de torta, nos reservatórios de vinhaça, que são importantes para não manter focos, né, representativos para a mosca dos estábulos em suas áreas. E o produtor pecuário, ele também tem a importância dele nos manejos, também nas instalações pecuárias, como, por exemplo, no manejo da silagem, do feno, nas leiterias também são importantes. Então, hoje, Divino, o que que mudou? Hoje se conhece em relação aonde a mosca se desenvolve, qual é o impacto de
de ausência de boas práticas de manejo, tanto no sistema usina quanto do pecuarista, e muito foi feito durante essa trajetória, durante esses, vamos colocar 20 anos de problemática envolvendo a mosca. Porém, ainda nos dias de hoje, os desafios continuam muito grandes. Existem poucos trabalhos sendo feitos de forma especializada nas usinas, e é aí que entra, né, o nosso trabalho junto do produtor pecuário e também das usinas, que é trazer esse conhecimento técnico especializado que dê um retorno real de resultado, tanto para a usina quanto para a comunidade ali do entorno. E esse trabalho ele não é simples. E por isso que ainda tem algumas situações em que o pecuarista gera um conflito, né, em comunicação com a usina, em trazer mídia, em ameaçar, obviamente, paralisar ali a frente da usina em desespero por ainda não ter tido alguma solução ao longo desses anos. Então é esse o grande desafio. Muito tem sido feito, porém ainda precisa muito se aprofundar em quais são essas boas práticas, Divino, que são específicas para cada caso. Então, como consultoria, né, como especialista no assunto, o que que eu tenho a dizer? Tanto para as equipes das usinas quanto os pecuaristas. O desafio é maior do que parece. O problema da mosca dos estábulos não são só as poças de vinhaça. O desafio com a mosca dos estábulos vai um pouco além, ela está mais adaptada ao sistema. Então, ainda existe sim esses conflitos, mas existe também uma escassez ainda de informação mais profunda sobre o manejo que envolve a usina. Então, os desafios são grandes em virtudes dessa falta de acesso estratégico específico para cada caso, para cada região. Não é uma receita que se aplica a todos os cenários. Você que tem uma longa experiência com a consultoria, qual é a principal diferença de custo e de eficácia que você observa entre uma propriedade que faz esse controle preventivo e aquela que só age de forma reativa quando o surto já aconteceu? Antes de responder essa pergunta, eu vou trazer mais um contexto importante. Eh, Existem regiões que têm maior pressão de propriedades pecuárias concentrada próximo das usinas. Esse cenário ele torna mais vulnerável a uma condição de surto. Existem situações em que o pecuarista sozinho, sem influência da usina, ele pode ter surto na propriedade, e tem situações das usinas que estão em regiões que predomina o canavial, que não tem pressão de produtores pecuários também no entorno, que não tem problema com a mosca dos estábulos. Então, a mosca dos estábulos, os surtos da mosca dos estábulos, existe essa relação com a disponibilidade e a falta ou não desse manejo que traz, né, condição de surto. Então, vamos falar de propriedade pecuária. Existem várias situações que, inclusive, eu já até publiquei, né, em congresso de parasitologia veterinária, onde o produtor, numa reforma de pastagem, ele pode ter surto sem qualquer influência de usina. Então, quando ele deixa o pasto vedado, vem um ano mais chuvoso, fica aquele pasto vedado, aquela massa, né, orgânica ali no pasto, e ele coloca o animal, o pisoteio do animal, com as fezes, com a urina, causa uma condição que pode trazer surto de grande intensidade na propriedade. Eu já fui contratada por uma grande, né, propriedade pecuária que teve essa situação e não tinha relação nenhuma com usina. Integração lavoura-pecuária trouxe já histórico de surto com mosca dos estábulos sem nenhuma relação com usina. Agora, falando da relação de proximidade com as usinas, esse produtor ele também tem que fazer o manejo, porque mesmo que as usinas tragam o maior efeito de aumento de mosca nas áreas de produção, né, de cana, quando a mosca volta para a propriedade para se alimentar, ali ela também pode encontrar ambiente de reprodução, e aí ela faz uma retroalimentação dessa população na propriedade. E aí que envolve a importância da parceria entre a usina e o produtor pecuário. Quando eu trago isso, Divino, os produtores às vezes não entendem, acham que está querendo imputar a responsabilidade para eles, sendo que às vezes eles estão sofrendo pelo efeito de ausência de boas práticas da usina vizinha. Mas, na verdade, o contexto ele é maior, que uma vez que vem a mosca para minha propriedade e eu tenho silagem mal manejada, eu tenho feno ali esquecido no pasto em decomposição, ela se alimenta do animal e já coloca ovo ali também. Então é aí que entra a parceria, né, o trabalho em parceria, as boas práticas de manejo. Então eu quis trazer um pouco essa vertente, porque é pouco discutido, é pouco Uhum. falado e nem toda usina é a vilã também. Então tem vários clientes nossos que convivem
tranquilamente com o pecuarista no entorno, fazendo as boas práticas. As usinas que normalmente contratam a gente já está numa situação, desafiadora, e aí a gente tem que entrar com um protocolo muito amplo para reverter esse cenário, e enquanto isso o produtor acaba sofrendo e desacreditado, ele também fica ali na pressão de estar com prejuízo e não saber o que fazer. Então é muito complexo o tema, mas é muito importante entender exatamente isso, que o manejo, ele deve ser feito tanto na propriedade pecuária, quanto nas áreas da usina, envolvendo esses ambientes de reprodução que tem essa disponibilidade, de matéria orgânica vegetal em decomposição. Você citou lá no início a Embrapa, que tem sido uma grande parceira nesse desenvolvimento aí de protocolos aqui no Brasil. Como é que essas recomendações oficiais têm ajudado a balizar esse trabalho técnico que vocês realizam aí na Volare? A Embrapa, ela foi pioneira, né, no Brasil ela foi pioneira nas pesquisas. Obviamente tem outras universidades que também fazem pesquisas da mosca dos estábulos. Nós, como consultoria, também desenvolvemos pesquisas no nosso dia a dia, e existe uma soma sempre positiva nessa parceria, inclusive, né, com as instituições e nós, ali que estão na ponta, no dia a dia, trazendo essas soluções e esse conhecimento prático para acelerar esse tempo de pesquisa. Então a Embrapa continua aí desenvolvendo pesquisas que são importantes. Esses resultados da subsídio para nós, que estamos no dia a dia ali, colocar em prática, somado à nossa experiência, a gente faz o inverso também. Os pesquisadores da Embrapa são meus colegas, né, hoje amigos também de profissão, e a gente sempre está trocando figurinhas, informações importantes para trazer essas soluções mais efetivas e mais rápidas, né, que a dor continua. O tema ainda ele é latente e nós temos ainda uma trajetória importante de desenvolvimento de tecnologias novas, nesse cenário para trazer resultados ainda mais promissores do que já foi alcançado. Então, a gente continua nessa parceria. Eu comecei lá, hoje nós somos essa troca efetiva entre a ponta e a pesquisa o tempo todo. Isso é bacana, isso é muito legal. Vocês desenvolveram um aplicativo que utiliza inteligência artificial, é isso? Isso, nós somos pioneiros, né, a Volare é uma empresa especializada e pioneira nesse tema, baseado desde da pesquisa e com toda a experiência que a gente teve ao longo desses 10 anos efetivo de atuação direta nas usinas, nós desenvolvemos um aplicativo que chama App Mosca. Ele traz tanto para o pecuarista quanto para a usina, um mapa de calor semanal que indica exatamente quais pontos estão baixo, quais que já estão em alerta usando essas armadilhas, né, georreferenciada no campo, e quais locais que já estão no nível alto e crítico em relação à mosca. Isso traz estratégia. E qual é o trabalho da Volare em relação ao desenvolvimento do aplicativo e todas aos diagnósticos, visitas e linha de trabalho que a gente desempenha, é focado na prevenção. O segredo da convivência da mosca dos estábulos é associar essa tecnologia que alcança hoje, né, uma resposta mais rápida, mais estratégica para o nosso cliente, para o produtor que está ali precisando saber aonde ele tem que atuar, e traz, obviamente, né, todo um suporte de tomada de decisão. Então, a tecnologia ela soma aos esforços, e esse mapa de calor que a gente desenvolveu, com resposta rápida para o nosso cliente, dá toda a autonomia ali para agir com menos custo e um melhor resultado. Então, estamos aí com um app, com um sucesso de resposta, de eficiência, que tem ajudado muito na convivência em relação à mosca dos estábulos. Que tipo de decisão imediata, tanto a usina quanto a fazenda podem tomar que vão trazer resultados, assim, já rápidos? Esse é um outro segredo importante que a gente tem que deixar muito claro. Uma vez que estoura a população de mosca, é muito difícil gerenciar e também um alto custo para controlar. Por isso que o segredo é a prevenção. O monitoramento, ele está o tempo todo nos indicando se o trabalho preventivo está indo bem. E uma vez que tem esse aumento, quais estratégias, né? A gente tem alguns recursos que envolvem uso de produto químico, produto biológico. Infelizmente, hoje ainda a gente não tem disponível com registro para uso
no canavial para controle de mosca dos estábulos, mas estamos em pesquisa também para buscar essa solução, focado mais no biológico. Recentemente, eu fiz um teste com um produto orgânico muito importante como uma estratégia de controle, então trazendo essa vertente de sustentabilidade, com extratos vegetais, a gente tem uma resposta muito positiva, tá aí, em breve a gente vai trazer isso para os nossos clientes também. E manejo corretivo, também traz um resultado rápido em alguns casos, por exemplo, e aí vamos usar o exemplo que todo mundo conhece em relação à mosca dos estábulos, quando tem situações de vazamento de vinhaça, tem que trazer uma incorporação rápida, ali a gente tem uma resposta rápida de controle. Quando tem aumento populacional em uma determinada região, né, da usina, a gente tem que entrar, às vezes, em algum caso, com essa pulverização, com químico, por exemplo, de forma mais estratégica para conter esse aumento. Na propriedade pecuária, a gente faz uso de armadilhas, que contempla também esse escopo de boas práticas ali para conter o aumento. Lembrando que no animal, né, é mais difícil esse controle, então por isso que a linha do preventivo é tão importante. Então existem algumas estratégias que a gente tem que envolve todo esse escopo, o uso de armadilha, o monitoramento efetivo, o uso de químico estratégico, agora recente, como eu disse, né, iniciando aí a Volare com a parceria para o uso do produto orgânico para gerar menos impacto, uma resposta eficiente, o manejo corretivo de incorporação desses ambientes que estão ali dispostos no ambiente, criando, a condição ideal para a reprodução da mosca. Então envolve todo um conjunto de boas práticas de manejo que tem que ser realizada simultaneamente. Então essa é a linha de trabalho bem complexa que a gente tem com a mosca dos estábulos. Vamos falar de um O ponto o sensível agora e que todo mundo gosta, que é o bolso, né, a economia que pode acontecer. O quanto uma usina ou uma grande propriedade pecuária pode economizar, em média, enfim, só para a gente ter uma noção, ao investir, assim, fortemente na prevenção da mosca dos estábulos. Você consegue mensurar isso? É muito variável, né, como eu disse, a gente tem casos, que se distinguem muito dentro do contexto de tamanho de usina, de tamanho de propriedade, concentração de propriedades pecuárias, que muda muito esses valores. O que eu posso dizer é que o trabalho preventivo, ele é mais barato do que o trabalho corretivo, além de não deixar chegar a um problema, né, de impacto econômico para os pecuaristas do entorno, que é bastante considerável. Então o trabalho preventivo requer um custo? Requer tanto para a usina quanto para o pecuarista. O trabalho corretivo, ele é mais oneroso e mais difícil de gestão? Com toda certeza. Agora eu vou trazer alguns números, tá? Então, uma usina, para fazer um resultado preventivo, um resultado promissor em relação à convivência com a mosca, com um custo na linha do preventivo, vai gastar, vamos colocar uma usina, em torno, às vezes, de 1 milhão, às vezes até 2 milhões. Então não é algo, que também fique, superficial em relação a custo, mas uma ação imediata para conter um surto, em uma única ação ele pode gastar R$ 500.000 em uma semana. Então o custo do corretivo, ele é muito maior. Então se eu vou gastar 1 milhão, entre 1 milhão e 2 para no pior cenário, tá, então é muito difícil, eu estou usando uma Aham. referência, única, Uhum. mas varia muito. Eu posso gastar de 1 a 2 milhões, mas para controlar um surto, uma condição emergencial, às vezes em uma semana eu vou gastar 500.000. Então, realmente corretivo, falando em usina. Para o pecuarista, muitas situações, Divino, ele tem um efeito. Então, às vezes, ele não está participando do problema diretamente, às vezes aquele produtor, por exemplo, de criação extensiva a pasto, que não está tendo nenhum problema Uhum. em relação à reforma de pastagem, está criando, inóculo na propriedade, porém ele tem o efeito de receber ali a mosca e ele não tem muito o que fazer, né. Então, nesse caso, ele fica mais com o prejuízo, com o dano econômico mesmo do surto. Eu não poderia finalizar a nossa prosa sem te pedir uma recomendação. Que recomendação, que mensagem você deixa para o produtor e também para o gestor da usina que estão nos assistindo, nos ouvindo, agora, em pleno andamento da safra 2026? A mensagem principal que eu deixo é da importância da boa comunicação entre os 2 setores. O conflito, ele nunca traz um resultado efetivo. Então, o que eu deixo como uma mensagem principal: você, produtor, que está tendo um desafio muito grande em relação ao aumento de mosca, vizinho a uma usina,
a comunicação e colocar a verdade ali entre a relação de trabalho em parceria, ela é o primeiro passo e o mais importante. Para as usinas que estão enxergando o impacto que o manejo está causando para os produtores do entorno, que traga para dentro a consciência desse trabalho de boas práticas de manejo, para que esse impacto da comunidade ele não se torne realmente expressivo. Existem 2 tipos de prejuízos diretos e indiretos. O direto é para o pecuarista ali que está tendo dano, e o indireto também é para a usina que está tendo a exposição de imagem negativa, às vezes um processo jurídico. Então, hoje, o nosso desafio é um trabalho preventivo em parceria. E é essa mensagem que eu deixo. Hoje, qualquer usina que tenha esse desafio, qualquer pecuarista que esteja em torno dessa usina, vamos dar as mãos, vamos fazer um trabalho estratégico, especializado, para não ficar agindo no escuro e sofrendo consequências. Vamos trazer um trabalho responsável, de acompanhamento, de prevenção e de parceria. Então, essa é a mensagem que eu deixo, porque o conflito ele nunca é positivo, né? O empurra-empurra do problema ele nunca é positivo. Então, é o trabalho de uma boa comunicação e trazer o conhecimento verdadeiro. Como eu disse lá no começo, Divino, é muito complexo. Às vezes, para o produtor, é só a poça de vinhaça que está trazendo problema. E, às vezes, ele é estrutural de um manejo que começou com um planejamento que nem tinha relação em preocupar com a mosca. Como alinhamento, planejamento entre a colheita e a fertirrigação traz toda a diferença de resultado para a usina. E a usina, quando fez esse planejamento, ele nem fazia ideia que ele ia ter problema com a mosca também. Então, às vezes, é muito mais profundo e, por isso, a gente tem que investigar, levar caso a caso, trazer um plano de ação específico para cada usina, para cada produtor que está ali próximo, para que realmente haja essa convivência e que os 2 setores que são tão importantes para o país realmente passem ali a manter a sua produtividade alta, sem conflito, sem danos. Muito bacana a forma como você coloca, essa pacificação, ela é fundamental, ela é essencial. Eu adorei a nossa conversa, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco, foi fantástico, viu? Nós da Volare agradecemos, nós estamos à disposição. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue nossas redes sociais, o nosso site, Volare Consultoria. Nós estamos à disposição. Em breve nós vamos lançar também aí um e-book mais esclarecedor. É minha responsabilidade e propósito de vida trazer mais informação para tantos que sofrem, às vezes ainda não conseguem entender a complexidade. Então nós vamos trazer isso aí para vocês também e estamos à disposição. Viviane, foi uma honra, né, estar com você, um podcast de alto nível e ter essa oportunidade de trazer um pouco mais dessa comunicação. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu conversei com a doutora Tassiane Ferreira de Souza. É bióloga, é mestre em meio ambiente, é doutora no manejo integrado da mosca dos estábulos, tem 20 anos de experiência, sabe muito e traz essa visão pacificadora. Isso é maravilhoso. Nós falamos sobre a mosca dos estábulos que preocupa regiões de cana e de pecuária. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.